Boa noite a todos. Eu fiquei sabendo que tem uma lanchonete ótima disponível antes da palestra. Eu acho que algumas pessoas estão precisando se reabastecer também fisicamente. Sei que é um dia de quinta-feira, a semana está acabando, já são mais de 8 horas da noite, mas eu acho que vocês podem me dar um pouco mais. Boa noite a todos. Muito bem. É a primeira vez que eu venho aqui, eu tenho que sair com uma lembrança, de um grupo, de um centro cheio de energia, e cheio de amor para dar, através dessa proposta, que a Casa Espírita traz de acolhimento, de amor ao próximo, de refazimento, de energia, por que não de alegria, numa noite de quinta-feira como essa. Como a nossa irmã já me apresentou, meu nome é Isis Miranda, e eu faço parte do Centro Espírita Amor e Caridade, que fica aqui bem pertinho de vocês, então eu já convido todos para irem visitar a nossa instituição, que fica ali em Jaboatão dos Guararapes. Bem pertinho, Inclusive, o dia da palestra não é hoje, então não vai ter desculpa para dizer, olha, eu não pude ir porque eu estava na outra palestra. A nossa palestra ocorre nos sábados, às 19h30. Então a gente traz um abraço muito amigo, muito fraterno do SEAC. E nós trazemos também um abraço fraterno e amigo da Comissão Estadual do Espiritismo, que é uma das federativas do estado de Pernambuco. Para as pessoas que não conhecem muito do movimento federativo, os estados geralmente têm uma instituição que reúne as casas espíritas, com o objetivo de juntos trabalhar para que a gente possa ter um movimento espírita mais unido, para que as casas possam ter, por exemplo, formação de evangelização infanto-juvenil, na área de ação e promoção social, de estudo, de oratória, para fazer palestras, seminários. E o estado de Pernambuco, a gente tem a sorte de ter duas federativas. A Federação Espírita Pernambucana, a qual essa casa é a DESA, e a Comissão Estadual do Espiritismo. E nos últimos anos para cá, nós temos trabalhado cada vez mais em estado de unificação, ou seja, estamos falando sempre a mesma língua, inclusive várias áreas e várias atividades das duas federativas são realizadas em conjunto. Hoje, por exemplo, durante essa semana, começou no domingo e vai até o sábado, e está acontecendo a SEGEP, uma das atividades mais antigas em relação à semana, a Semana do Jovem Espírita de Pernambuco. Infelizmente, ainda muitas casas têm dificuldade de participar pela falta dos jovens para enviar. Mas essa semana começou domingo, vai até o sábado, e estamos tendo várias casas, tanto adesas à Federação Espírita Pernambucana quanto à Comissão Estadual do Espiritismo, recebendo essa semana, recebendo esses jovens e estimulando com que as casas espíritas tenham cada vez mais essa abertura para esses jovens, que muitas vezes a gente olha achando que é tão vazio, que não tem muito a colaborar. Só que nós devemos lembrar que defendemos a pluralidade da existência. Então, muitas vezes, aquela criancinha, como aquela que está ali na terceira fila, que aparentemente ali só tem 8 anos, é só fisicamente. O espírito dela talvez seja muito mais antigo, muito mais experiente do que o nosso. Então, nós, enquanto movimento espírita, enquanto espíritas, devemos cada vez mais defender a bandeira da abertura, do aproximamento, do acolhimento dos jovens, que infelizmente nessa sociedade tem tanto a falar e tem tão pouco espaço para o bem, Porque espaço social nós temos muito grande, mas às vezes um pouco alterado. E aí, hoje eu fui convidada para falar sobre um tema que casou aqui, eu acho que foi ela que estava dando ege, No finalzinho ela falou sobre a questão de Saulo e de Paulo, Da transformação de Saulo a Paulo. E exatamente essa frase, ela está em uma das cartas de Paulo, à cidade de Éfeso, e é o tema central anual da Comissão Estadual do Espiritismo. Todos os anos, a CE, ela propõe um tema para que casas adesem à sua instituição. No ano passado foi trabalhado o tema Jovens Conectados, baseado nessa necessidade que muitas casas recorriam à comissão, recorriam à federação e ainda recorrem, da necessidade de como conectar esses jovens que muitas vezes chegam até a casa, mas não permanecem. E esse ano o tema é Acorda do que dormes, baseada na carta de Paulo, está lá em Efésios 5,14, e a gente vai fazer uma viagem.
lá para a época de Saulo, mais especificamente na sua transição de Saulo para Paulo. Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo e lembremos daquele fariseu que buscava, que era perseguidor dos cristãos, e que numa das suas viagens para essas perseguições e prisões, ele se vê de Jerusalém para a cidade de Damasco. E nesse caminho, todo mundo já conhece a história de trás para frente, como a gente disse, mas a gente vai relembrar mesmo assim. Já chegando perto de Damasco, ele é surpreendido por uma luz, mas não era uma luz qualquer. Era uma luz de tamanha magnitude que fez com que aquele homem cegasse e caísse do cavalo. E naquele momento, atordoado, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Porém, devido à tamanha luz, ele pergunta: quem és, Senhor? E aquela voz, aquela luz, simplesmente lhe responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, Saulo teve a certeza de quem vos falava. Quem seria, senão? Quem seria? Jesus. O Cristo chegou até Saulo porque ele via nele algo a mais do que um simples perseguidor daqueles que seguiam o mestre e irmão Jesus. E naquele momento, ele percebendo a transformação que precisava realizar, dali para frente, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, foi orientado para que ele devia entrar na cidade de Damasco e lá seria passado para ele as instruções. Ele encontraria um homem chamado Ananias, que iria, através da imposição das mãos, é bem interessante para a gente que trabalha com o passe, né? Iria, através da imposição das mãos, fazer que não apenas aquele homem voltasse à vista material, como despertasse para a visão espiritual e se tornasse cheio do Espírito Santo, como é trazido na própria lição. E a partir dali, escamas caíram dos olhos de Paulo, agora renovado, e ele foi batizado. Diferentemente de hoje, que para a gente se comunicar, a gente usa, acho que nem usa muito e-mail mais, né? Disseram que ia voltar com o Orkut, mas eu não sei se vai ser. Mas atualmente a gente usa o quê? WhatsApp, Instagram. Tem algumas pessoas que usam alguns formatos mais específicos, mas naquela época não tinha WhatsApp. E a forma de comunicação principal era através de cartas. E Paulo usou desse formato para alcançar diversas cidades, para espalhar a missão do amor que ele realmente tinha identificado. Então, Saulo, ele sai de perseguidor para perseguido. E apesar de estar sempre como se estivesse do meio do caminho, porque aqueles que anteriormente o acompanhavam não acreditavam mais nele, e os cristãos também não, então ele estava ali meio que numa saia justa entre os dois lados, ele se tornou um dos maiores divulgadores da mensagem do Cristo, cujo ele nunca conheceu pessoalmente. Isso já demonstra para nós a grandeza desse espírito, que mesmo inicialmente percorrendo caminhos incorretos, ele conseguiu reverter. E foi exatamente no caminho de Damasco que ele fez a sua mudança e talvez o salto quântico, como a gente costuma dizer, dentro da sua evolução enquanto espírito. E aí, numa dessas cartas, mais especificamente da cidade de Éfeso, Paulo faz não somente um convite, mas ele faz um verdadeiro chamado ao despertar. Chamado esse que ecoa até hoje, visto que muitas coisas permanecem, se não iguais, muito parecidas, infelizmente. E aí, seria talvez um pouco equivocado a gente trabalhar somente essa parte do tema. A carta é muito grande, então já fica de tarefa para a gente, né? Dá para ler durante essa semana, aqui até o domingo, ou até mesmo amanhã, a carta não é tão longa assim, para a gente revisitar as cartas de Paulo. Tem muito conhecimento, muita mensagem importante para o dia a dia, para as coisas que a gente vivencia hoje. Mas aí, a frase completa é a seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e o Cristo resplandecerá sobre ti. Essa frase, apesar de ser pequena, daria para um seminário de 4 horas, mas a gente vai tentar resumir aqui, vocês vão me ajudar.
E aí, Paulo faz um convite aprofundado, um chamado para a gente, para o despertar da nossa alma. E a gente lembra, lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Com certeza nós iremos lembrar de todo o conteúdo desse capítulo, mas explicitando exatamente essa frase, a gente lembra como todos os dias nós somos chamados, nós somos convidados, para que a gente possa despertar cada vez mais para a nossa vivência. Então, trabalhando inicialmente esse desperta do que dormes, acorda do que dormes, muitas vezes nós vivenciamos a nossa existência material como se fôssemos matéria. Mas nós somos espíritos vivenciando uma experiência material. Mas tantas vezes a gente desprende tanta energia para a matéria e tão pouca energia para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual. E a gente acaba muitas vezes utilizando uma função que a gente usa muito no telefone. Todo mundo aqui ou trabalha, ou estuda, ou precisa em algum momento usar um despertador do celular para alguma coisa, não é? Mas é muito comum, quando a gente bota ali, principalmente nesse período mais frio agora do meio do ano aqui, né, na região metropolitana de Recife, a gente acorda ali 6 horas da manhã, aquele friozinho, e a gente faz o quê? Aperta um botão chamado soneca. E a gente faz mais 5 minutinhos. Daqui a 5 minutinhos, o despertador toca de novo. A gente, poxa, ainda tá tão cedo, eu tô tão cansada. Mais 5 minutinhos. E aí os mais 5, mais 5, mais 5, quando a gente se apercebe, está na hora de sair correndo para o trabalho. Muitas vezes pegar um trânsito maravilhoso de Recife, e quem precisa dirigir aqui sabe que a mobilidade nos traz, não é? Traz de dentro da gente toda a nossa caridade, porque em pleno horário de trabalho a gente precisa ir e voltar em oração, porque senão a gente não consegue chegar, a gente tem que ter muita paciência, muita resignação, a gente vai orando até chegar lá. E aí, muitas vezes, a gente aperta o botão de soneca da nossa existência. Quantas vezes a gente é chamado, a gente tem um convite. Irmã, vamos fazer a campanha do quilo? Hoje não. Próxima semana? Irmão, vamos fazer um curso de oratória para dar palestra e ajudar aqui na instituição? Próximo mês, na próxima oportunidade. Irmão, vamos fazer a formação para ajudar na infância e juventude, que está parada desde a pandemia, e a gente está juntando forças para retornar, encher essa casa de crianças e jovens, que serão não o futuro, mas o presente, porque nós precisamos dar protagonismo às crianças e aos jovens de agora, eles têm muito a nos ensinar, e a gente faz o quê? Depois eu faço, depois eu vou, no próximo curso, na próxima palestra, e até quando a gente vai ter depois para apertar o botão de soneca. De repente, a gente chega num momento em que a gente não tem mais como adiar. E é interessante porque a gente sempre diz que geralmente as pessoas chegam à casa espírita por 2 motivos. Ou pelo amor, ou pela dor. E adivinhem qual é a maioria das pessoas que chegam aqui? Pela dor. Por quê? Porque a gente se conforma em continuar apertando o botão de soneca até que chega num horário que a gente não pode mais se atrasar. E é interessante porque muitas vezes não é nem a nossa dor, é a dor do outro. Às vezes é uma mãe, um filho, um marido que está passando por um processo obsessivo, que está despertando a mediunidade, que está com um problema físico, que está querendo aprender mais sobre a vida. E às vezes essa pessoa vem, traz a gente vai acompanhar e ela vai embora. Porque o chamado é individual. É para cada um de nós. Todos nós que podíamos estar hoje aqui em casa, curtindo a família, o descanso após o trabalho, nós escolhemos, nós atendemos o chamado. Porque eu tenho certeza que numa quinta-feira à noite, em pleno Recife, Zona Norte mais especificamente, tem muita coisa para a gente fazer na rua. Mas por que cada um de nós está aqui? Cada um tem uma resposta diferente. Mas todos nós atendemos ao mesmo chamado do Cristo. E vivemos numa sociedade que
ignora um pouco esse despertar e esse chamado, visto que tudo que é colocado para nós socialmente nos desperta a materialidade. Nós queremos cada vez mais ter o carro do ano, o celular iPhone. Eu nem sei qual é que está mais agora. Deixa eu ver. Aqui tem um jovem. Qual é o celular iPhone desse ano? 16? Tá vendo que o jovem sabe das coisas? 16, a gente quer não só o iPhone 16, a gente quer o iPhone 16 Pro Max, que tira foto da aura e dá passe quando a gente precisa. A gente quer a casa que tenha o melhor jardim. A gente quer um carro híbrido que funcione metade gasolina, metade fluido cósmico universal. A gente quer ter vários certificados, colocar nossos filhos nas melhores escolas, investir para que eles sejam doutores. Mas será que a gente investe na nossa própria formação moral? Será que os nossos currículos têm apenas as disciplinas da faculdade que nós cursamos? Tem apenas as empresas que nós administramos? Ou será que todo ano a gente reserva um tempo para acrescentar no nosso currículo? Esse ano, o meu objetivo é treinar a caridade. Desenvolver e estimular o amor ao próximo. O perdão. O perdão àquele meu irmão, ao meu pai, à minha filha, à minha esposa. Ou será que isso é alguma coisa que é muito utópica? E muitas vezes a gente reflete isso em toda a nossa família. Visto que os nossos irmãos, por exemplo, que eu admiro muito, nossos irmãos protestantes, toda a família vai para a igreja. Por que os espíritas não trazem os seus filhos para atender o chamado do Cristo desde a infância? Vou fazer uma pesquisa rápida. Quem aqui começou na casa espírita jovem, adolescente com 14 mais? Levanta a mão para mim. Até que tem muito aqui. Obrigada. Quem aqui começou na casa espírita com menos de 14 anos? Opa! Vocês são de família espírita? Família espírita? Olha que maravilha. Vou perguntar para vocês que levantaram a mão. Conhecer a doutrina espírita desde cedo fez ou não diferença na vida de vocês? Será que não faz também das nossas crianças e dos nossos jovens? E a gente precisa refletir. Porque muitas vezes a gente escuta frases como: meu filho, quando crescer, ele escolhe o que é que ele quer fazer. Mas às vezes a gente esquece de um pequeno detalhe. E eu vou perguntar novamente para vocês. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para a gente refletir em relação a isso. Se eu pedir para todos nós escolhermos, só tem duas opções: azul e vermelho. Quem quer vermelho? Quem prefere vermelho, levanta a mão. Ih, só tem duas, viu? Ou é azul ou é vermelho. Tá bom, ok. Quem prefere azul? Rapaz, o pessoal daqui é azul ferrenho. Obrigada. Agora, se eu perguntar, vocês preferem dos dois cotovelo ou esternocleidomastoide? Quem prefere cotovelo, levanta a mão. Só tem essas duas opções. Cotovelo. Esternocleidomastoide. Quem não sabe o que é esternocleidomastoide está curioso para saber o que é. Muito bom. Esternocleidomastoide é esse musculinho aqui, que fica no nosso pescoço. Provavelmente, se tiver alguém da área de saúde, vai saber e tá, haha, eu sei o que é, e eu levantei a mão consciente. Vocês percebem que no momento em que eu exponho para vocês duas coisas conhecidas, fica mais fácil de escolher? Pela preferência, ou porque entre os dois eu não gosto dos dois mais um que o outro. Mas na hora que eu oferto algo que eu não sei, ou eu não vou optar porque eu não conheço, ou eu vou optar porque eu não sei o que é e me gerou curiosidade. Não estamos falando de esternocleidomastoide aqui, mas estamos falando de ofertas que a sociedade coloca para os nossos filhos e que eles, por curiosidade, também aceitam, assim como muitos levantaram a mão por curiosidade. A gente está falando de drogadição, de prostituição, nós estamos falando aqui de incitação à violência, ao uso indevido do próprio corpo. Esses são os cuidados que nós devemos ter. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, dedica um capítulo inteiro à necessidade da educação
espiritual dos nossos filhos. É um livro de cabeceira para quem tem família, ou seja, todos nós. Precisamos estar atentos para esses chamados. E aí, voltando à cidade de Éfeso, que não era muito diferente. Havia um comércio, uma sociedade, e a igreja até era ativa, mas ela era adormecida para os valores morais. Ou seja, existia uma congregação, existiam as atividades, mas não existia a pureza da mensagem a ser transmitida, e muito menos das atitudes a serem praticadas. Não é muito diferente do que a gente vivencia hoje, não é? Dentro do nosso cenário global. E naquele momento, Paulo se vê incitado a buscar, não converter, mas chamar novamente aquelas pessoas ao caminho do meio. Muitas vezes a gente vem para a casa espírita e a gente tem a impressão de que o fato de estar na casa espírita nos torna moralmente melhores que outras pessoas. Mas, dentre os 50 minutos que eu vou falar aqui, talvez alguns de nós estejamos olhando para o relógio apressadamente, porque 50 minutos parece muito tempo para aprender sobre a nossa própria evolução. Mas às vezes passamos 2, 3, 4, 5 horas falando feed do Instagram, vendo vídeo de gatinho no TikTok ou assistindo podcast que não tem conteúdo nenhum pelo YouTube. Não é isso? E a gente vem entrar agora num ponto bem importante. Quais são as áreas da nossa vida que estão precisando despertar? Como é que está o nosso autoconhecimento? Pergunta 919 de O Livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão me dar a resposta, tudo bem? Obrigada. Vamos lá. Qual meio prático mais eficaz tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Vocês agora? Quem acha que quer fazer a caridade, levanta a mão. Quem não sabe essa resposta, levanta a mão. Calma, que você. O caminho do melhoramento do homem é o autoconhecimento. Porque quem não se conhece não pode se modificar. E aí a pergunta 919A tem um compêndio, um caminho de Santo Agostinho nos mostrando que nós precisamos diariamente nos avaliar. Assim como a gente atualiza as fotos no Instagram quando a gente viaja, a gente precisa atualizar o nosso Instagram espiritual. O que será que a gente está colocando no nosso Instagram espiritual, no nosso TikTok, na nossa bio? Será que a gente está colocando o que a gente prega? Ou a gente está só com o evangelho debaixo do braço, afastando o ombro do corpo? São coisas para a gente refletir. Como é que está a nossa relação com o outro? Como nós estamos dentro e fora da casa espírita? Porque ser espírita dentro da casa espírita é menos difícil, não é tão fácil. Mas é menos difícil. Mas quando chega na rua, será que a gente consegue exercitar, exemplificar tudo aquilo que a gente estuda todos os dias do EJE? Todas as palestras, em todos os livros que eu vi que ali tem uma biblioteca enorme, que tem uma livraria ali também com várias obras importantíssimas para o nosso conhecimento? Ou será que a gente só se torna espírita do portão para dentro? E do portão para fora a gente se torna espírita 50 metros. Vocês conhecem espírita 50 metros? É aqueles que 50 metros fora do portão da casa, ele se transforma. Ele xinga as pessoas, ele fala mal, ele fofoca e diz que é fofoca fraterna. Como é que é isso? Ele só perdoa dentro da casa espírita e fora não. Dentro da casa espírita ele fala manso, é benevolente, é caridoso, perdoa todo mundo. Agora não pise no lado dele do lado de fora, porque senão ele deixa de ser tão espírita assim quanto ele é dentro da casa espírita. E a gente acaba refletindo várias coisas sobre isso, até porque o tempo todo a gente tem que estar orando e vigiando. Porque a matéria, o ambiente, as pessoas fazem com que a gente realmente teste aquilo que a gente diz que aprende aqui dentro da casa espírita. Quer ver uma coisa que eu não peço mais? Paciência. Porque toda vez que eu faço, Senhor, me dá paciência, chega a paciência para eu testar. E aí eu já pensei diferente, eu digo, Senhor, me ajuda nas minhas provas.
Porque senão a gente acaba sempre falhando. Por isso que a gente precisa sempre orar e vigiar, mas é vigiar a nossa vida. Não é vigiar o que o vizinho está fazendo. Nós temos que avaliar todas as noites e todos os dias se o despertar que é feito, o chamado que é feito para nós estamos conseguindo atender. Ou se nós estamos perdendo uma existência inteira com a ideia equivocada de que na próxima encarnação eu resolvo. Na próxima eu resolvo com meu marido. Na próxima eu resolvo com meu filho. Na próxima eu resolvo com minha ex. A gente não sabe o tempo se a gente não está na última oportunidade em relação a isso. Porque muitas vezes, inclusive, a gente acaba se colocando na síndrome da Gabriela. Todo mundo conhece a Gabriela, né? A Gabriela é aquele espírito, aquele ser que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriel. E fala alto, e é violento, se irrita com tudo, grita, humilha, espalha fofoca. E a casa espírita e o aprendizado. Quantas vezes a gente se depara com pessoas que olham para a gente e faz, você não é espírita? E a gente para, respira e faz, meu Deus, o que foi que eu fiz para gerar essa pergunta? Nos é cobrado isso, porque nós estamos prontos e aptos pelo nosso despertar. E a gente segue. Desperta tu que dormes, levanta de dia entre os mortos. Muitas vezes nós vivemos mortos em vida. E o próprio Cristo nos diz, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Mas muitas vezes a gente quer viver tão morto, tão coitadinho, que às vezes a gente encontra algumas pessoas assim, aqui não, porque aqui está todo mundo santificado. Mas lá na minha terra, como eu costumo dizer, às vezes a gente encontra uma pessoa que diz assim, eu estou com dor no joelho. Aí outra chega e faz, não, mas não é maior que a minha. A minha é no joelho e é no quadril. Aí a outra pessoa fez, não, mas é no joelho e no quadril que puxa para a coluna. Aí a outra diz assim, mas eu tenho fibromialgia. Gente, é uma necessidade de estar cada vez mais na pior. Amortecido, adormecido. E mesmo sendo pessoas que não usam mais a soneca do celular, são aquelas pessoas que levantam, despertam, mas ficam sentadas ali, ó, vendo o tempo passar, sem ação, perdendo tempo, mortos em vida. E aí tem uma mensagem de Chico Xavier, esse ilustre espírito que a gente teve a alegria de conhecer, nem que seja de longe, né? Ler os livros, ter acesso a tanta coisa que esse homem maravilhoso fez, que se chama Mais ou Menos. E ele diz o seguinte, essa mensagem. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos e numa cidade mais ou menos. E até ter um governo mais ou menos. Graças a Deus que isso a gente não precisa passar. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos. E até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. E muitas vezes a gente se contenta na zona de conforto de ser mais ou menos. Eu não preciso de tudo isso. E a gente se torna um espírita, quem sou eu? Vocês conhecem o espírita, quem sou eu? É aquele que a gente convida para fazer uma atividade. Poxa, está 5 anos na casa espírita, já assistiu todas as aulas do EJE. Vamos se preparar para fazer uma palestra? Eu? Quem sou eu? Vamos fazer uma prece lá na frente e ajudar na harmonização. Eu? Quem sou eu? Tudo bem, você tem vergonha de falar aqui na frente? Vamos trabalhar na biblioteca, a gente precisa de uma pessoa que organize, faça as fichas, organize para as pessoas que vão chegando, apresente a casa para trabalhar na recepção. Eu? Quem sou eu? Nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós podemos fazer tudo o que o Mestre Jesus fez e ainda mais, segundo ele. Segundo ele. Mas muitas vezes
nós preferimos estar numa situação mais ou menos. E abdicar de oportunidades ímpares que batem 1, 2, 3, 4 vezes a nossa porta até a dor chegar e a gente precisar vir pela dor novamente. E aí tem uma passagem bem interessante, que é a passagem de Lázaro, quando Jesus ele podia naquele momento trazer Lázaro de volta à vida, simplesmente pela manipulação dos fluidos, que ele também conhecia. Mas existia uma necessidade, que era a vontade associada à ação. Então, no momento que o Cristo é chamado para fazer algo por Lázaro, para que ele pudesse ressuscitar, ele pede 2 ações. Primeiro, ele pede que as pessoas que estão ali retirem a pedra, e depois ele chama Lázaro para que ele venha. O Cristo não vai lá, coloca Lázaro nos braços e tira ele do túmulo. Ele pede a ação. Muitas das pessoas que foram curadas pelo Cristo, que apresentaram o seu milagre, o Cristo perguntou: que queres que eu te faça? O que é que você precisa agora? Ele sabia o que a pessoa precisava. Ele sabia que a pessoa queria voltar a andar, voltar a enxergar, queria que o seu filho tivesse do seu corpo retirado o demônio. Mas o Cristo ele precisava do querer, da força da ação, porque inclusive muitos não queriam ser curados de verdade. E faltava exatamente essa ação para que houvesse a continuidade do processo de cura do nosso milagre pessoal. Outra passagem bem interessante que nos faz sair desse poço de coitadinhos, de coitadismo, para sermos protagonistas da nossa própria história enquanto espíritos imortais em evolução, é a história que a gente vê lá depois dos 30, o negócio é sério. Da mulher apedrejada. O Cristo, ele se apresenta ali em nenhum momento, ele expõe ninguém. Ele escreve no chão, cada um dos mais velhos até os mais novos sai de lá, daquela mulher, e no final, ele pergunta àquela mulher: onde estão aqueles que te acusaram? E ela diz: se foram, Senhor. E o Cristo diz àquela mulher: eu também não te condeno, agora vá e continue a fazer o que estavas fazendo. Não é isso que o Cristo disse? E o que é que o Cristo diz? Vá e não... Olha aí, até Maria Helena de 8 anos já sabe que é vá e não peques mais. Então o Cristo ele traz a oportunidade, através do nosso próprio livre-arbítrio, para que nós possamos virar a chave e por nós mesmos caminharmos com os nossos pés. Então, quando a gente olha para a sociedade e enxerga personalidades, personagens, espíritos evoluídos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Allan Kardec, a gente para e pensa: poxa, eu queria tanto ser igual. Mas será que estamos prontos para abdicarmos da nossa morte passageira, da materialidade, de abdicar de tudo aquilo que poderíamos ter para finalmente caminhar em passos firmes rumo à nossa direção? E a gente vai para o terceiro momento dessa frase, que fala exatamente que o Cristo resplandecerá sobre ti. E muitos de nós podemos até pensar: é muito difícil agir como Cristo, perdoar como Cristo, amar como Cristo, ter a paciência do Cristo. Mas nós podemos ser espelhos do Cristo. O espelho, assim como a lua, não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. Quem é o nosso sol maior, senão o nosso mestre irmão Jesus? Allan Kardec, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, faz exatamente essa pergunta: quem é o modelo e guia para a humanidade? E a espiritualidade traz a menor resposta, porém a mais profunda, se a gente for ver pelo tamanho de coisas que a gente tem a aprender com esse ser, que é Jesus. E a gente pensa: guia e modelo. Guia é aquele que nos acompanha, nos encaminha, nos mostra o caminho e segue conosco. Modelo é aquele que mostra quais ações nós devemos tomar para conseguirmos caminhar, às vezes um pouco em passos vacilantes, naquele caminho que ele demonstra.
E o Cristo, apesar de ser um modelo muito difícil a se seguir, a gente pode pelo menos vislumbrar um pouco de como alcançá-lo. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós temos duas lições. A lição de item 3, que é o homem de bem. São duas páginas. Duas. Mas se a gente conseguir fazer um parágrafo nessa existência, já vai ser um bom ganho. Vai ser um salto quântico na nossa evolução. Mas nós temos duas páginas para a gente ver qual parágrafo a gente vai conseguir cumprir mais ou menos nessa existência. E nós temos também o item 4, que é os bons espíritas, que traz para a gente a reflexão de que o bom espírita não é aquele que vem para a casa espírita todos os dias. Aquele que faz campanha do quilo todos os dias. Aquele que abre o centro e fecha o centro, que limpa o centro, que está aqui indistintamente em todas as atividades. O verdadeiro espírita é aquele que é identificado pela sua transformação. Que tipo de transformação? Moral. O verdadeiro espírito é aquele identificado pela sua transformação moral, pelo desejo que tem, o esforço que faz para domar as suas más tendências ou mais inclinações. A partir disso, nós podemos refletir o Cristo. Hoje eu posso não conseguir. Liguei no microfone. Hoje eu posso não conseguir. Mas amanhã eu tento de novo. E de novo. E de novo. Quantas vezes a gente pensa assim, hoje é meu dia, ninguém vai estragar meu dia hoje. Já acorda chovendo. Aí você faz, meu Deus, o trânsito. Aí para quem vai de carro, pega um engarrafamento quilométrico e já vai orando. Veja que maravilha. Já vai se conectando. Para quem precisa usar transporte público, também é uma maravilha. 6 horas da manhã, um ônibus entupido, chovendo, então a janela está fechada, não tem ar-condicionado. Você não pode tirar o pé do lugar, senão você perde ou o pé ou o lugar do pé. E aí vem uma pessoa, perde a parada do ônibus, sai ali passando por todo mundo, chega bem no seu pé, que você machucou o dedinho, o midinho semana passada e ainda está doído, e faz o carinho, a caridade de dar um pisão. Aí você vira para essa pessoa, olha no fundo dos olhos dela e diz, que Deus me abençoe. Não é isso que a gente faz? Ô, gente, e o que é que nós aprendemos aqui na Casa Espírita, se não responder dessa forma? Então nós precisamos refletir. Mesmo que passe pela nossa cabeça xingar toda a geração da pessoa, a pessoa pode nem perceber, mas você fala assim, Senhor, abençoa essa pessoa. Não pode desejar que ela quebre a perna. Isso é muito evoluído ainda. Nós precisamos exercitar e vão haver oportunidades. E dentro desse caminho de evolução, nós sabemos que da pergunta 100 a 103 do Livro dos Espíritos, nos mostra a escala dos espíritos. E no Evangelho também nos mostra a escala dos mundos. Então nós ainda estamos no segundo planeta. E tem muita gente que acha que o planeta de regeneração está chegando, a gente vai dormir, prova expiação e no outro dia é regeneração. Não vai ser bem assim. E lembrando que o planeta de regeneração não vai resolver muita coisa, porque ele está na metade do ciclo. Então a gente vai estar começando a ficar equilibrado. Inclusive, a gente sugere para as pessoas a leitura da quadrilogia Transição Planetária, de Manuel Flamengo de Miranda por Divaldo Pereira Franco, que traz detalhadamente algumas coisas que estão acontecendo já há um tempo. E a gente vai refletir. A gente já pensou, já analisou a nós e na Casa Espírita. Será que tem como a gente usar essa frase de Paulo? Acorda do que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti na Casa Espírita? E a gente vai trazer algumas reflexões finais. A Casa Espírita é uma escola, é um hospital, é um celeiro de acolhimento aos sofrimentos. Nós mesmos já falamos que a maioria das pessoas chegam através da dor. Mas quando essas pessoas chegam à Casa Espírita, como elas estão sendo recebidas? Será que a pessoa chega à Casa Espírita, entra e sai e ninguém nem sabe quem foi? Será que ela se sente acolhida, consolada e pertencente
a casa espírita? Como é que a casa espírita ela vai acolher uma pessoa, por exemplo, que chegasse aqui no meio da nossa palestra e se identificasse como usuária de drogas? Se ela informasse que tinha cometido há cerca de um mês um aborto, que ela está sofrendo violência doméstica, que ela tem um filho autista e não sabe o que fazer, que ela é homoafetiva, que ela é transexual. Como a casa espírita vai acolher toda essa demanda que sempre existiu, mas que agora está tendo mais vez e voz para alcançarmos? Será que nós teremos a consolação ideal para aquela pessoa? Para uma pessoa que entra aqui e diga: eu estou precisando de um auxílio porque eu quero me jogar na frente do primeiro carro que passar aqui na frente. Será que usaremos o argumento: não faça isso porque você vai para o umbral? Ou vamos consolar, acolher esses irmãos, para que possam realmente perceber, através de doces palavras e do acolhimento, que extirpar a vida não vai extirpar do que ele está sentindo? Como será que está o despertar da casa espírita para a área da família? A área da família é uma área que foi criada agora na Federação Espírita Brasileira e nas outras federativas do estímulo há cerca de 5 anos. E muitas pessoas podem pensar: o que é que a área da família faz dentro de uma casa espírita? Todos nós temos família. A área da família é responsável por unificar e falar exatamente sobre pequenos temas que não são trazidos à casa espírita. Muitas vezes a gente vem à casa espírita, não traz o nosso adolescente, mas ele está em casa com depressão, com tentativa de autocídio, com violência demasiada, lidando com várias sequelas emocionais e físicas da sua própria existência espiritual. Como é que estamos lidando com a área da ação e promoção social? Será que a gente está realmente auxiliando esses espíritos que chegam muitas vezes pela materialidade com fome? E a gente só dá o pão porque o pão qualquer ONG, inclusive o governo, pode dar. A diferença da casa espírita para qualquer outra casa de obra caritativa é a promoção moral do ser. E muitas vezes as pessoas que são ajudadas na casa espírita enquanto recebidores de farnéis apenas entram e levam. Não tem um acompanhamento. Há cerca de uma semana atrás a gente teve um seminário falando sobre formatos e metodologias de estudo no Centro Espírita, que foi realizado pela Comissão Estadual do Espiritismo, nas áreas geográficas 5 e 6. E a gente teve a alegria de uma instituição que trouxe o relato de que as pessoas que vinham receber a feirinha, que vinham receber a sopa, que vinham receber o farmel da gestante, eles eram encaminhados para um trabalho de educação espiritual, a ponto de que muitos dos que entraram para receber o alimento material atualmente trabalhavam como passistas, como médiuns de mesa mediúnica, como monitores do ESD. Por que não? Por que não? São espíritos que precisam desse auxílio e, melhor, dessa capacitação e estímulo. E não é à toa que chegaram à casa espírita. Uma outra área que é muito importante e constante dentro da casa espírita é a questão dos estudos. Muitas vezes nós vemos casas espíritas que decaem. E o próprio Kardec falou que a doutrina espírita, enquanto doutrina, ela tem seu tríplice aspecto. Filosofia, eu vou começar. Filosofia, ciência e religião. Com consequências morais, assim cita na obra. E muitas vezes a gente faz a caridade, a gente aplica os passos, mas falta estudo na casa espírita. E uma casa sem estudo é uma casa que pode incorrer no vazio do achismo. E serve para todas as pessoas que chegam à casa espírita e precisam conhecer o que é o espiritismo. Muitos espíritas nunca leram essa obra. E Kardec fala que é uma das primeiras obras a serem lidas. Estão ali nos 3 primeiros.
o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e a terceira. Quem é que sabe? Revista Espírita. A maioria dos espíritas não conhece. Não lê. Tem uma revista espírita em vários volumes. E a gente se apega apenas à leitura do Evangelho e dos romances espíritas, que são maravilhosos, mas não trazem a base da doutrina. Para a gente ler e entender demais livros que são subsidiários, precisamos nos atentar à base, à essência da doutrina. E por último, mas não menos importante, como está o despertar da Casa Espírita para as áreas de infância e juventude. Uma das áreas que a gente vê sendo mais colocada de lado dentro da Casa Espírita. E mais uma vez citarei os nossos irmãos protestantes, que quando fazem as suas igrejas, eles fazem um grande salão e uma sala de evangelização. Porque eles sabem a importância de gerar frutos para aquela comunidade, para aquela célula. E a Casa Espírita, o que está fazendo? Quando um jovem adentra a Casa Espírita, cheio de curiosidade, de perguntas, como a Casa Espírita, como nós, bons espíritas, agimos? Será que nós damos a oportunidade, vez e voz, escolhemos escutá-los e acolhê-los? Ou nos deixamos invadir por frases como: você é muito jovem, não sabe o que está falando? E a gente lembra que se Chico Xavier, com bem menos de 20 anos, não tivesse tido a oportunidade, talvez não teríamos mais de 400 obras escritas. Divaldo Franco não foi diferente. Começou ainda jovem. E eu vou voltar mais. Eu vou voltar em 1857. Um pouco antes. Quando os jovens auxiliaram Kardec na construção e na revisão das obras espíritas. Como o jovem não pode colaborar? Tem uma instituição, cujo nome não vou falar, mas que faz uma atividade maravilhosa aqui no interior de Pernambuco, onde é ocorrido durante um dia um seminário com crianças de 7, 8, 10, 11 anos, onde eles estudam o tema durante meses e falam por 30 minutos. Crianças! E eu já tive a oportunidade de assistir, gente, falam melhor que muito palestrante por aí. Falam melhor que muito palestrante por aí. E qual é o nosso medo? Qual o medo de colocar um jovem que vem desde a infância na Casa Espírita? Será que a gente acha que a gente falhou no processo de passar a mensagem? A gente duvida dos próprios jovens que vêm sendo trabalhados dentro da casa? Ou existe um medo mais aprofundado que precisa ser quebrado? Eu, quando cheguei aqui, comecei a olhar quantas pessoas tinham menos idade que eu. Eu encontrei 1, 2, 3, 4. Tem alguém com menos de, eu ia dizer a minha idade, ó. Menos de 25, fora ele, temos 4. Glória a Deus. Porque tem casa que a gente vai não ter nenhum. Vamos utilizar, convidar esses jovens, estimular que os jovens venham. E para a gente encerrar, a gente lembra que no capítulo 18 do livro da Gênesis nos diz que os tempos são chegados. Nos é falado de espíritos que estão chegando, sendo enviados ao planeta Terra para modificar e impulsionar a evolução e mudança ao plano de regeneração. E é exatamente nesse capítulo que nos afirma que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro da religião. Que possamos praticar todos os dias em nós para o outro todas as mensagens que aprendemos na Casa Espírita, para que um dia possamos, assim como Paulo, dizer: já não sou eu que vive em mim, mas o Cristo que vive em mim. Agradeço a atenção, o carinho, a paciência de todos e que possamos levar essa pequena tarefa para casa. Acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo, com certeza, resplandecerá assim como resplandece sobre todos nós. Que assim seja.